Olá a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD. Estamos estudando o quarto trimestre. O tema é a terceira epístola de João. A lição é a número 1. O verdadeiro discípulo anda na verdade. A revista desse trimestre foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. Estamos no tópico número 3. O poder de um discípulo de Cristo. O autor diz que o poder de um autêntico discípulo está relacionado 100% ao Evangelho. Paulo diz que este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A fonte desse poder é o Espírito Santo e nunca o homem ou alguma instituição humana. Atos 2:1. Aí no tópico 3, no item 3.1, o poder para ensinar. O autor diz que aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter sobre si mesmo e assim terá poder para discipular com base nas Escrituras. Segundo Timóteo 3:16-17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Jesus orou agradecendo a Deus pelo poder que recebeu sobre toda a carne, com o qual tinha autoridade para ensinar as verdades espirituais e eternas. João 17:2. Assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. Ele era chamado de Rabi, que quer dizer mestre, aquele que tem como atributo o ensino. João 1:38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Aí no tópico do comentarista, o autor diz que mais preparado que um discípulo esteja, e o seu poder para ensinar deve estar baseado na palavra de Deus e tendo como referência a doutrina de Cristo. Mateus 7:29. Portanto, o te ensina como tendo autoridade e não como os escribas. Comentarista enfatiza que, para ensinar com autoridade a palavra de Deus, primeiro requisito é a formação acadêmica, de ter sido nascida da água e do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos. João 3:10. E Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel e não sabe disto? Aí no item 3.2, o poder para liderar. O autor diz que Gaio era um servo que Deus lhe destacava na igreja por sua conduta. Apesar de ter alcançado tal patamar, diferentemente de Diótrefes, que se achava autossuficiente, Galho mantinha a submissão ao seu líder João. Seu coração era de servo, procedendo fielmente em tudo que é de onde vinha seu poder para liderar. 3 João 8. Portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Ao contrário de Diótrefes, exigia que as pessoas e ele próprio não tinha obediência e submissão à liderança. Era insubmisso e se opunha abertamente às ordens de João. 3 João, de 9-10. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primário, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras de que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-lo, e o lançam para fora da igreja. No tópico do comentarista, o autor diz que os discípulos que inspiraram Jesus constroem relacionamento com base no amor e no respeito. João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Diótrefes era desrespeitoso em relação ao seu líder João.
O autor enfatiza que o verdadeiro discípulo reconhece suas limitações, não é soberbo diante das suas virtudes, busca respeitar a autoridade que Deus institui, reconhecendo e submetendo o seu chamado em humildade. Ter por Deus significa estar submisso àquele que é o cabeça da igreja. Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio ou primogênito entre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Ser discípulo de Cristo é negar-se a si mesmo, libertar-se do ego. Lucas 9,23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E para terminar, então, a lição número 1, o item 3.3, o poder para servir. O autor diz que Jesus recomendou aos seus discípulos que aguardassem em oração até que fosse revestido de poder do alto. Atos 1:8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Atos 2. Todos eles foram cheios do Espírito Santo, recebendo a unção de que daria poder para servir como igreja do Senhor. Esse poder foi claro ao ministério apostólico. Atos 4, de 7 a 10. E pondo-lhe no meio, perguntaram com que poder o outro em nome de quem fizesse isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do novo e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca desse benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todos o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Gaio servia a hospedá-lo em sua casa, mesmo sem conhecê-lo, uma marca do poder de um servo fiel ao seu chamado. Comentarista. O autor comenta que o ministério é um serviço que não para ser visto. Diófite buscava o poder humano, fama e status. No coração do homem carnal existe o anseio de ser grande, reconhecido e afamado. Para quem trabalha na obra de Deus, isso é um grande perigo. O carnal não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. 1 Coríntios 2:14a. Ora, o homem natural não compreende a coisa do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 3 e também a lição número 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo todo na lição número 2. Até lá, se Deus assim permitir.